Olá, eu me chamo Mariana Campos, eu sou medical coach e hoje eu quero conversar com esse meu amigo, que é o Eduardo Forbes, que vai conversar com a gente sobre uma crise de saúde que ele passou e vai contar também a superação dele, da depressão e principalmente porque a gente está agora no Janeiro Branco, esse mês da saúde mental. Eduardo, seja muito bem-vindo. Se apresente, por favor. Obrigado, Mariana. Um prazer estar aqui. Falar com você é sempre muito bom. Meu nome é Eduardo Forbes, eu nasci em São Paulo, carioca de alma, publicitário durante 30 anos e agora ex-publicitário. Né? Enfim, me reinventei, como você falou, tem um monte de coisa para a gente contar. E sou muito grato ao Medical Coaching e a você por terem me ajudado nesse processo, que foi super importante. Né? E agora esse barulhinho do passarinho que vocês estão ouvindo no fundo é porque eu estou morando na Ilhabela, que é parte dessa reinvenção e tem sido muito bom. Muito bem. É isso. Você quer que eu conte a história? Eu quero que você me conte e aí qualquer coisa eu vou te perguntando. Pode contar. Então, vamos lá. Eu me separei há 2 anos atrás e depois da separação eu vim morar em São Paulo, já trabalhando como consultor na área de comunicação e marketing. Fiz uma carteira interessante de clientes até que em setembro de 2019 eu tive uma crise cardíaca. Parei no hospital, descobri que eu estava com 2 coronárias entupidas e precisava botar uma ponte mamária. E aí é aquela coisa, você vai para ver que dorzinha é aquela e de repente você descobre que você está internado, que você vai ficar, sei lá, 2 semanas internado em UTI, vai passar por uma cirurgia muito séria, vai torcer para tudo dar muito certo, mas a sua vida para, né? Porque não são só as 2 semanas que você fica internado, mas a recuperação, a recaída e tal, não sei o quê. Você acaba ficando uns 3 meses parado e o mundo não para. E aí, como você não consegue acompanhar o mundo, você começa a olhar um pouco para dentro. E depois de um tempo de recuperação, eu achei que eu estava muito prostrado demais, muito enterrado em mim, muito sem conseguir me mexer. E comecei a me dar conta de que ou aquilo era um efeito da cirurgia e que eu não estava sabendo lidar, ou aquilo podia ser uma depressão que eu não estava sabendo identificar. E aí eu busquei ajuda. Eu achei que a melhor coisa que eu podia fazer era tirar isso da minha cabeça, procurar um psiquiatra, uma psiquiatra. Eu procurei a Elisa Padovan, que é uma super psiquiatra, que imediatamente me diagnosticou com depressão e começamos um tratamento. E no início desse tratamento eu me dei conta de que eu não estava em depressão desde setembro. Eu estava em depressão há 10 anos, porque o efeito da medicação, o efeito do tratamento psiquiátrico e tal, foi me fazendo ver que eu já tinha me afundado muito mais do que eu estava percebendo, que eu não tinha me dado conta. Então, a cirurgia, na verdade, foi um gatilho para dizer, escuta, acorda, né? Vai se tratar, vai equilibrar esse teu lado químico. E isso começou a me dar motivação para procurar outros canais, outros horizontes, outras coisas. E aí, por indicação de uma amiga em comum querida, eu cheguei em você, que me ajudou muito nesse processo de superação, de me entender. E foi muito bacana, porque eu me dei conta de que eu não era mais aquilo que eu estava tentando ser e que isso estava me atrapalhando. Comecei a me dar conta de que tem mais coisa na vida que eu gosto muito que eu não estava fazendo. Você me fez algumas perguntas e algumas colocações que para mim foram muito importantes, que até hoje, quando eu vou tomar uma atitude, eu penso, né? Falo, peraí, estou fazendo isso por medo, estou fazendo isso por amor, por exemplo. E aí eu escolho um caminho mais legal, isso para mim é muito bacana. As coisas que eu tinha como hobby, como
enfim, experiência, mas só como hobby, ganharam força e viraram profissão. E eu me reinventei aos 54 anos de idade. Então, de repente, eu moro na ilha, trabalhando com gastronomia e com tarô, e aquele publicitário que trabalhou em multinacional e que foi cliente, que foi diretor de agência, que não sei mais o quê, esse cara meio que deu uma sumida da minha vida. Assim, não cabe mais na minha vida, não é esse o meu foco. Né? Você não deixa de ser publicitário, quer dizer, eu estudei, conheço muito disso, mas eu não tenho mais o interesse que eu tinha. Né? O meu interesse é muito mais em agregar para as pessoas, em trocar de uma outra maneira, não com marcas, não promovendo consumo e tal. Minha relação hoje é diferente. Né? Então, assim, isso me deu coragem e vontade de me reinventar. Muito bem. E foi por aí. Esse é o resumo da história. Esse é o resumo. Agora a gente vai entrar assim, um pouco nas peculiaridades desse resumo. Mas então, Edu, você traz uma questão que é bem interessante, que é assim se dar conta, né, desse estado de depressão. Né? Você disse que teve essa frustração que foi o que mais chamou a atenção. Mas você conseguiu perceber outros sinais? Porque você falou, depois eu comecei a perceber que eu já tinha tido outros sinais. E que sinais são esses? Eu acho que o mais forte dos sinais é a coisa de você saber que você precisa tomar atitudes e fazer outras coisas e não conseguir se mexer. Você não consegue vencer a inércia, né? Como se fosse um carro com freio de mão puxado. Então você acelera, mas o carro não anda. Você continua parado. Isso é muito ruim. E você começa a culpar o resto, né? O ambiente, as coisas que não estão acontecendo, a pessoa que não te respondeu, a oportunidade que não rolou. Enfim, a culpa está sempre fora de você, né? E falta olhar para dentro para se dar conta de, peraí, o que eu posso fazer de diferente do que eu estou fazendo? Como é que, se eu não estou conseguindo andar para esse lado, para onde é que eu consigo andar? Né? Então, esse eu acho que foi o desafio mais difícil de entender que eu estava com depressão. Alguns outros sinais, eu acho que são a irritabilidade, é uma coisa, sabe, grande, você fica irritado muito fácil com qualquer coisa. Meu sono era muito ruim, muito curto, isso não é bom. Você acaba se desinteressando por hábitos que você tem muito prazer e que, de repente, você não percebe. Uma coisa muito engraçada é música, por exemplo. Quando eu me dei conta e comecei a tratar a depressão, eu me dei conta de que eu estava muito tempo sem ouvir música, que é uma coisa que eu amo. Como é que você está vivendo sem música? Né? Você começa a ler mais, você fala assim, puxa, como é que eu estava lendo tão pouco? Por que eu estava lendo tão pouco? Né? Então, assim, são coisas que vão sumindo da vida e você não se dá conta, porque é tudo muito devagar, é tudo muito easy, né? Quer dizer, quando você soma tudo, você fala, peraí, estou com saudade de mim, né? Quer dizer, cadê eu? Cadê aquele cara que eu gosto de ser? Cadê meus amigos que eu procurava mais? Cadê os meus livros, meus discos? Enfim, minhas viagens, minha produção, quer dizer, das coisas que eu gosto de fazer. Então, quando você se dá conta de que você está mudando isso, ou abandonando isso, você fala, peraí, tem uma coisa muito errada, muito desequilibrada. E é químico, né, Mariana? Quer dizer, não é uma coisa, não é frescura, não é pobrezinho de mim, ó, não tem nada disso. É um fato químico, um desequilíbrio químico, que a gente, procurando um profissional habilitado, consegue entender melhor que, olha, está faltando uma coisinha aqui, está faltando uma coisinha ali, e vamos dosando isso, né? E é muito bom.
E essa história que você está falando do químico é bem interessante, porque isso é uma coisa que a gente conversou bastante, assim, chega um ponto que essa ajuda especializada, essa ajuda química que vai conseguir realmente tirar a Sim, pessoa daquele lugar, né? Então, assim, é óbvio que você precisa estar sem dúvida. com um profissional que você confia também, né? Simples, eu acho que, acima de tudo, essa Claro. relação de confiança é super importante. Eu queria que você falasse um pouco disso. Isso é tão sério, porque muitas pessoas mais próximas me perguntam, olham para mim e falam: Nossa, você está bronzeado, você está queimado, você mudou sua vida, está tudo tão. Caramba, o que você está tomando? Deixa eu saber o que você está tomando para saber se eu vou tomar também. Gente, não é assim, entendeu? Não é assim. O que eu estou tomando é um remédio que tem assim, um controle muito sério e que me ajuda a equilibrar as questões químicas diagnosticadas por uma profissional que estudou medicina, Uhum, que se especializou em psiquiatria e que conhece todas as possibilidades que existem. Então, o meu remédio é meu remédio, me atende, está funcionando, mas eu fiz testes com outros remédios, outras dosagens que não funcionaram, então a gente foi equilibrando. Né? No início, é legal para você dormir melhor tomar um outro remédio para dormir. Legal, não funcionou para mim. Eu acordava de ressaca, acordava mal, acordava. Não está legal, então peraí, tira esse, então mexe naquela dosagem e vai. Mas isso é um acompanhamento muito, muito, muito de perto, com profissionais que tem que ser um médico habilitado. Quer dizer, não dá. uhum, Tem uma hora que não assim, por mais que eu respeite, não é uma terapia holística ou uma terapia experimental, uma terapia alternativa que vai te resolver. É uma doença. O uhum, difícil é que a gente não encara a depressão como doença, encara a depressão como um estado de espírito. sim. E não é um estado de espírito. O estado de espírito, abalado, mexido, modificado, ele é sintoma de uma questão física e química, né? E a Uhum, gente tem que entender isso. Quer dizer, não dá para a gente achar que, sei lá, daqui a pouco melhora. Se eu conhecesse alguém, estivesse namorando uma pessoa mais legal, eu ia ficar melhor. Não, não está no outro, está em você. É um desequilíbrio químico e o estado de espírito e o teu ânimo, ele é comprometido, e você tem que saber lidar com isso quimicamente, profissionalmente. O resto vem depois, o resto vai se encaixando depois. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é você estar triste porque, sim. sei lá, morreu seu animal de estimação. Isso é diferente, não é depressão, né? Isso é tristeza. Mas depressão é muito mais sério do que isso, né? Eu pergunto bem claramente isso para Então, você, porque tem muito estigma ainda, né? As pessoas ainda, exatamente, tem dificuldade de pedir ajuda, é, rejeitam muito. muito a ideia de terem depressão, de entender que isso é uma doença. Então, assim, eu acho muito importante a tua fala, porque ela vem realmente de um lugar que é um sofrimento, que esse sofrimento pode ser amenizado, ele pode ser superado através de ajuda mesmo, ajuda profissional. Eu acho que isso que você traz é fundamental, né? Claro, claro. A partir do momento que você busca isso, quer dizer, você estabelece uma interação com um médico capacitado, que você respeita e confia, você se sente, primeiro, você descobre que não é só você que tem isso, você começa a falar mais sobre isso, então, de repente, você vai descobrir que do teu lado, na tua família, entre os teus amigos, tem mais gente diagnosticada com depressão e se medicando e buscando um caminho. Então, você fala, puxa, peraí, não estou sozinho, então eu também estou num caminho que é bom, que pode me fazer bem, e eu posso compartilhar as minhas experiências, e essa outra pessoa pode me ajudar e eu posso ajudar essa outra pessoa. Então, assim, esse estigma da depressão como frescura, depressão é coisa de rico, o pobre não tem depressão. Não, não, isso é uma bobagem. Assim, infelizmente, o pobre não tem tanto acesso à medicina
para esse tratamento, e tem uma questão cultural em que dizem que depressão é frescura. A depressão não é frescura. Aliás, a gente tem hoje uma rede pública super habilitada para ajudar as pessoas que precisam, dentro do SUS, a se medicar e tal. E não é definitivamente uma frescura. É uma questão de se respeitar também, né? Isso não tem hora para acontecer. Eu conheço gente muito jovem com depressão, gente muito velha com depressão. A gente não tem idade, não tem sexo, não tem, né? É uma questão que vai acontecendo e que vai se manifestar em algum momento, se manifestar, e você precisa tratar. Você tem que encarar. Não dá para olhar de outro jeito, né? Acho que é por aí. Na tua fala Agora, antes... quando você trata, Fala. a consequência é maravilhosa. Hã? Como é? Não, desculpa, eu estava falando que quando você trata isso, né? Quando você inicia o tratamento, é da lagarta para borboleta, sabe? Quer dizer, você Sei. fala, putz, olha quanta coisa eu estou devendo fazer, olha quanta possibilidade, olha que... E você vai, né? E você vai. Então, quando você começa a perceber os resultados, você fala, putz, por que eu não me tratei antes, né? Por que eu não busquei antes? Porque olha quanta coisa boa que pode vir disso, pelo simples fato de que eu parei de achar que eu não estava feliz porque eu não estava sendo capaz, eu não estava encarando, eu não estava sabendo lidar, ou botando culpa na tua companheira, ou na tua família, ou tanto faz. Quando você olha para dentro e se trata, você ganha o mundo, né? Você vira dono do seu mundo de novo. Isso é muito legal. O que eu queria retomar é que você falou atrás um pouco de quando surge isso, e eu achei interessante, assim, quer dizer, me veio muito uma imagem de tempo, uma relação com o tempo. E a tua relação com o tempo agora? Eu queria que você falasse um pouco de como estava a tua relação com o tempo, porque eu acho que isso é uma coisa que indica muito esse estado e agora um estado mais equilibrado. Então, fala um pouco disso. É engraçado mesmo. A minha relação com o tempo, antes, eu acho que de me tratar, o dia passava mais rápido em câmera lenta, sabe? Porque eu produzia pouco, eu realizava pouco, eu me mexia pouco, eu não deixava, sei lá, não percebia as coisas que podiam estar acontecendo. Você acaba se prostrando aqui ou ali e o dia passa muito rápido. Quando você vê, acabou o dia, mas não aconteceu nada. Estava tudo em câmera lenta, estava tudo muito, muito diferente. Quando você vence essa inércia e começa a se movimentar, o meu dia começou a começar mais cedo. Assim, eu hoje acordo bem cedo e bem cedo cheio de ideias. Então, assim, eu acordo, tomo meu café, já pensando nisso, naquilo, já planejando meu dia, já mandando mensagem, já buscando alternativa, ou tendo uma ideia, compartilhando e produzindo. Você não aguenta ficar muito tempo parado assim em casa, então, não, peraí, eu quero sair, eu quero conhecer gente, eu quero interagir, eu quero... Né, tudo isso que te tira um pouco do casulo. Então, aí parece que o dia é muito maior e a velocidade é muito maior ainda, sabe? Então as coisas começam a acontecer com mais intensidade, o tempo parece sobrar um pouco mais, né? Porque você vai vivendo, você vai fazendo, então as coisas vão andando bem. Então o dia rende mais. Você chega de noite mais feliz, assim, putz, que dia legal, quanta coisa boa que eu fiz, ou quanta porta que eu abri. Eu falo com porta hoje em dia, né? Eu sempre falei, sempre gostei de cumprimentar, de conhecer gente de qualquer tipo, né? Acho o ser humano uma coisa super interessante. E eu acho que eu tinha perdido um pouco nisso durante o período da depressão. Eu tinha meio que me encasulado, assim, meio quase mais tímido, se é que isso é possível, mas
Depois, eu voltei a falar com muitas pessoas. Isso me abre uma porta atrás da outra. Então, você faz uma pergunta e fala assim, escuta, você, sei lá, foi à praia outro dia, foi pagar, e falei, vem cá, você que produz as tuas comidas aqui e tal, você tem umas alternativas naturais? Porque eu também trabalho com gastronomia. Falei, me liga, pelo amor de Deus, porque eu tenho uma ideia, eu queria compartilhar com você, porque eu acho que você, de repente... vai... E você fala assim, mas escuta, eu só perguntei se ela produz, né? De repente virou uma possibilidade e os caminhos se abrem, porque você venceu a inércia. Então, você chega nas pessoas, nas coisas, com mais vontade. E isso é Uhum. muito legal. E tem uma coisa que a sensação que dá é que você não está tão, tão ligado no horário, né? Eu acho que tem essa mudança, porque Tem quando você relógio. está, exatamente, quando você está na coisa de que é mais inerte, parece que o tempo, você fica controlando, meu Deus, não dá tempo, papapá. É uma coisa de um tempo controlado. E a partir do momento que você deixa fluir, como você está dizendo, esse tempo ele não tem tanto horário. De repente você fala, nossa, mas foi só 20 minutos aquele papo? Como assim? Tem Ele uma se coisa. expande, né? É uma Uhum, coisa engraçada. Quando eu era executivo de multinacional e tal, e quando eu conseguia ter um fim de semana em paz, viajava com família, filha, mulher e tal, a primeira coisa que eu fazia era tirar o relógio. Assim, começou o meu fim de semana, eu tirava o relógio e só ia olhar para ele de novo na segunda-feira. Hoje, eu vivo sem relógio. Sabe? uhum, O relógio não faz mais muito sentido para mim. Quer dizer, faz sentido se eu marquei um horário, eu tenho que lembrar que eu marquei o horário, legal. Mas eu não sou mais um escravo do tempo, sabe? O tempo, ele virou meu parceiro. A gente trabalha junto, sabe? Então, é mais legal. Não preciso ficar controlando ele, né? Isso muito bom. realmente é muito bom. Sobra mais tempo. Edu, eu vou te fazer um pedido, quase um pedido de favor agora, porque é o seguinte: muitas pessoas me perguntam propriamente, ok, mas o que que medical coaching é meio terapia e tal? E o Edu foi um cliente meu que quando eu trouxe isso para ele, ele falou, não, mas eu quero que você fale sobre isso. Pode ser, Edu? Que você falou, não, não é não. Pode, claro. Bom, primeiro eu não conhecia medical coaching, né? Eu conhecia coaching e, Uhum, na verdade, mal, né? Fui conhecer mais um pouco do coaching por causa da Gilda Goldenberg, que é a nossa amiga, que é coach e que eu fiz um trabalho de consultoria para ela para ajudar um pouco no posicionamento de comunicação, já que coaching virou meio palavrão para as pessoas, né? Ah, eu vou fazer coaching, porque também surgiu, foi uma palavra prostituída de repente. É que nem marqueteiro, né? Você trabalha com marketing, você é marqueteiro, é uma coisa que as pessoas têm quase repulsa, sabe? Porque não sabem o que estão falando. É claro que tem gente comprometida com marketing de uma maneira séria que não é marqueteiro. Da mesma maneira, tem gente comprometida com coaching que não é coaching espiritual, coaching de jardim, coaching de... Isso não existe, né? A coisa tem um lado muito sério, muito bacana e muito profissional, que passa por uma formação e tal, e isso eu já tinha entendido. Mas quando chegou a Mariana com medical coaching, eu, mas será que é isso que eu quero? E primeiro foi assim, eu procurei, antes de procurar a Mariana, eu procurei uma psicanalista. E a psicanalista me disse, olha só, eu não vou te tratar não, você vai procurar um profissional de coaching, porque essa questão de identidade profissional, ela prevalece sobre as outras questões que a psicanálise pode te ajudar. E isso está te afligindo tanto que, se você não cuidar disso, você não vai dar foco no resto. Então, primeiro vai buscar um profissional de coaching. E eu falei, puta, que indicação legal vinda de uma psicanalista, né? E aí a Gilda me falou de você, a gente conversou, eu conversei com outros profissionais e eu não me identifiquei tanto. Quando assim, a Mariana começando, né? A gente não era bem uma entrevista, já era uma primeira sessão, a gente já estava
trabalhando, né? E que foi bem interessante. Mas eu falei, mas eu não sei se estou fazendo coaching por causa de medical, sabe, de demandas médicas ou consequência de uma... Isso me deu uma confundida no início, assim. Até entender que não, que tinha um medical coaching não só pela cirurgia, mas principalmente pela depressão e vencer a depressão e tal. A cirurgia não foi nem tão traumática assim para que eu tivesse essa demanda. E comecei a entender que, sim, o aspecto médico, a capacidade de observar a empatia também nesse processo, né, de entender que eu estou conversando com uma profissional que já vivenciou as suas próprias experiências e outras experiências com pacientes de vários tipos de questões e tal. Isso me traz uma identidade, né? Quer dizer, isso me dá um acolhimento que, para mim, foi muito importante para poder trabalhar, compartilhar, sabe, ser honesto nesse processo, né? Que não é um processo que não é papum, né? Não é uma coisa que você estala o dedo, olha, mágica, está aqui um livrinho, você resolve. Não tem livrinho, né? O coach tem muito a ver com marketing, o planejamento do marketing, no sentido de que a base não está nas respostas, está nas perguntas, né? Quer dizer, o bom planejador de marketing é o cara que sabe fazer as melhores perguntas, não é o cara que tem as melhores respostas, né? É o cara que faz as boas perguntas. A minha sensação sobre o coaching também é essa, quer dizer, não são as respostas, são as perguntas, né? As perguntas é que vêm e que você falou, opa, peraí, por que eu não me perguntei isso antes? Ou por que eu não tenho esse estoque de perguntas que vão me ajudar nas tomadas de decisão do dia a dia? E, enfim. Então, assim, tem todo um processo empático que foi muito transformador para mim. Então, se no início eu era bem resistente ao coaching, talvez por ouvir muita gente falar, ou por ter tio psiquiatra falando que se opondo à psicologia positiva e às coisas todas que existem hoje no mundo que estão sendo abordadas, então você cria o seu preconceito. Uhum. Quando você fala assim, mas peraí, para que eu quero preconceito mesmo? Eu não, por que eu vou deixar de fazer uma coisa que eu não conheço? Vou conhecer, depois eu falo se eu acho bom ou se eu não acho bom. Então, no momento que você se permite, a coisa flui mais fácil e melhor, sem dúvida nenhuma. Muito Né? bom. É isso, acho que foi isso. Edu, eu só tenho a te agradecer. Eu queria que você me dissesse, assim, na tua trajetória, se tu quisesse deixar uma mensagem para as pessoas, o que você acha que valeu até aqui? Até agora, né, nessa jornada? Porque... Eu acho que vale a pena contar, Mariqui, assim, ano passado teve o processo coaching, teve pandemia, teve o isolamento social, teve a necessidade de mudar minha. Uhum. A minha mudança começou com a adoção de um gato, né, que virou minha companhia. Depois eu me dei conta de que São Paulo, que apesar de tudo que São Paulo tem para oferecer e tal, não seria o melhor lugar para me reinventar. Eu podia estar em outro espaço que me fizesse mais feliz. Então eu busquei uma mudança radical de vida, né? Eu saí da cidade de São Paulo e vim morar em Ilhabela, né? E a Ilhabela foi uma escolha racional, porque está entre São Paulo e Rio. Eu tenho filha no Rio, família em São Paulo. É muito gratificante, porque é uma comunidade muito menor, é uma cidade em que você vivencia as coisas muito mais de perto, são 35 mil habitantes, 40 mil no máximo. É uma cidade que me dá uma qualidade de vida que eu não tinha em São Paulo. Minha casa fica aberta o dia todo, eu não tranco para dormir, eu não tenho medo nenhum, ninguém rouba ninguém. A chave do carro fica no carro quando você sai, e está tudo bem, ninguém vai pegar teu carro, todo mundo se conhece, então
aproxima, sabe, te dá uma sensação de humanidade muito maior, e para mim isso é importante. Por ter essa sensação, as pessoas são mais receptivas. Então, é assim, a mudança, a possibilidade da mudança, a efetivação da mudança, ela encoraja, ela é muito, muito boa. A consequência maior é que muita gente me procura dizendo assim, mas caramba, você teve uma coragem danada de fazer isso, né? Eu também queria. Eu também estava disposto a fazer isso. Como é que é Ilha Bela? Será que tem uma casa aí para alugar? Será que... Então, eu começo a ver um movimento de gente querendo fazer, e você fala, olha que legal, quer dizer, de repente a minha atitude, o meu processo, o meu reencontro comigo, o tratamento da depressão e principalmente o processo de coaching me trouxe para um caminho que inspira os outros, né? Uhum. E isso por si só já vale, né? Quer dizer, inspira os outros a se encontrarem, a se buscarem, a entender que tem outras possibilidades, que você não é escravo da realidade que você está vivendo. Você pode reinventar as suas possibilidades, né? Aumentar os seus horizontes e tal. Então, eu acho assim, o coaching é uma ferramenta muito... Você falou, é terapia, não é terapia? Bom, vamos lá. Eu no início achava que era terapia. Depois eu tive certeza. Só que diferente. Não é o coaching que é terapia. Você faz um processo terapêutico, né? De uma outra maneira. Não é uma psicanálise, mas é uma terapia assim à medida que você começa a incorporar no teu dia a dia ferramentas que vão ser muito úteis para o seu autotratamento, seu autoconhecimento, para o seu encontro com uma posição de observador sobre as coisas que você está vivendo. Então, muda um tanto. Eu acho o coaching foi inspirador para mim, me trouxe até aqui. Com certeza, a responsabilidade sua e do coaching é muito grande sobre essa mudança de vida. E acho que assim ninguém perde nada em se conhecer melhor, só ganha, né? Acho que a grande aprendizado é esse, de você tem muito para descobrir em você, e talvez o que a cirurgia tenha me mostrado é que você não tem o tempo todo do mundo para fazer isso. Então, quanto antes você começar, melhor, né? Mais longe você vai, e isso é muito bom. Acho que é isso, né? É interessante você traz, porque a gente às vezes fica muito preso a papéis que a gente exerce, né? E a gente tem tantas possibilidades, Sim, não é mesmo? Então, assim, para que se limitar a um papel só? muita, Eu posso ser tanta coisa, não muita é? gente me fala, eu queria tanto fazer isso que você fez. Então, por que você não faz? Eu não posso, porque minha filha é isso, porque meu pai é aquilo, porque não sei o quê. E começa a inventar um monte de desculpa para não fazer aquilo que quer fazer. Essas pessoas, se ficarem nessa, elas vão embotando, sabe? E não é bom, isso envelhece. Eu acho que fazer o que você tem vontade, capacidade, claro que dentro de parâmetros racionais e razoáveis, vai te trazer tanto benefício que ninguém devia pensar na possibilidade de abrir mão disso, né? Então, eu acho que é realmente muito gratificante a gente entender as nossas próprias possibilidades e se entender como um mundo de possibilidades, né? Acho que é por Muito, aí. Estou muito bem bom. feliz com isso. Então tá bom. Edu, eu só Muito tenho a te bom. agradecer. Boa vida em Ilha Bela, tá bom? Um beijo na Teca, que é a gatinha dele, Será? e tudo de bom para você, meu A Teca está querido. perseguindo um casal de maritacas ali que está pousada aqui perto, então ela não está nem me dando bola, só quer saber da maritaca, enfim, dos amigos. Eu também só tenho a te agradecer, Mariana, tanto pela oportunidade de falar, de compartilhar, porque a sensação de estar me sentindo tão bem, ela me traz um compromisso de dizer para as pessoas, olha, dá para ser mais legal, né? Dá Legal. para ficar mais legal, dá para a gente, sabe, respirar outros ares e tal. Então, assim, que todo mundo tem essa boa vida boa, né? Seja na Ilhabela, seja em São Paulo, seja em Búzios, seja onde for
né? Que as pessoas comecem a se procurar mais, porque senão não vão se encontrar. Obrigada. Tchau, tchau. Imagina. Muito obrigado a você. Beijo. Beijo Tchau, grande. tchau.